لا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات الله وسلامه عليه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Respeitosos irmãos e irmãs, sintam-se antes de mais cumprimentados com a saudação do Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoje é um dia de alegria, portanto a nossa alegria, a nossa celebração, o marco do término do Ramadã é celebrado com mais outro ritual islâmico, que é o Salat al-Eid. Estávamos no mês de Ramadã, terminamos o mês de Ramadã, vamos celebrar o Eid al-Fitr, mas a nossa celebração também é antecedida com uma outra adoração, uma ibada. Quer dizer que o crente enaltece, agradece, louva Allah subhanahu wa ta'ala em todas as circunstâncias. No momento de prosperidade, no momento de adversidade, está triste, está feliz, recorda Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala diz, conforme narrações do profeta sallallahu alaihi wasallam, aquele que se recordar de Allah subhanahu wa ta'ala no momento de prosperidade, Allah irá recordar deste indivíduo no momento de adversidade. Portanto, nós hoje celebramos o Eid al-Adha, portanto todo o louvor pertence a Allah subhanahu wa ta'ala, por isso que nós agradecemos a Allah, fazemos o takbir, Allahu Akbar, que significa Allah é o maior, Allah é o maior. Em todas as circunstâncias, Allah subhanahu wa ta'ala é o maior. La ilaha illallah, não há divindade merecedora de adoração, senão Allah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Allah é o maior e todo o louvor pertence a Allah subhanahu wa ta'ala. Que as bênçãos sejam derramadas ao mais nobre e derradeiro dos mensageiros, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. O dia como hoje, em que marca o fim do Ramadã, nós gostaríamos, antes de ir para aquele que pode ser, que será o nosso tema principal nesta conversa, recordar que nós somos muçulmanos a tempo inteiro. Nós estávamos dedicados ao masjid, nós estávamos ligados ao Corão, nós estávamos empenhados em boas ações, ações caritativas, tínhamos consideração para com a preocupação do necessitado, tínhamos preocupação para com o bem-estar da nossa sociedade, éramos mais caritativos, estávamos preocupados em proporcionar um iftar adequado, preparávamos kits de alimentos para os necessitados, tínhamos essa empatia para com os nossos irmãos. Isso não termina com o fim do Ramadã. O Ramadã terminou e nós estamos satisfeitos com isso. Nós celebramos, e é sunnah, manifestação da alegria. A satisfação tem que ser notável nos rostos dos muçulmanos, porque é um dia de alegria, não é um dia de tristeza, é um dia de felicidade, é um dia de estarmos a parabenizarmos uns aos outros, é um dia de troca de presentes. O doá que os sahabas faziam, taqabbal Allahu minna wa minkum salih al-a'mal, que Allah aceita de nós, aceita de vós as boas ações que nós praticávamos. Quero com isso dizer que nós não vamos parar a ligação que nós tínhamos com o Corão. O Corão é palavra de Allah. Se nós tivermos o Corão na nossa vida, os nossos problemas ficarão resolvidos, porque nós estaremos a lidar diretamente com palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. O seu tilawa, apesar de não entendermos o seu conteúdo em alguns momentos, a recitação em si já é uma ação nobre e de muito valor perante Allah subhanahu wa ta'ala. Segundo aspecto, a nossa ligação com o masjid, com o salat. Portanto, nós tínhamos a preocupação, chegou a hora do salat, nós temos que fazer salat, e o nosso pretexto em algum momento era porque estou de jejum, é o mês de Ramadã.
O Ramadã veio, conforme o Corão diz, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, para alcançar o temor de Allah subhanahu wa ta'ala. E o temor manifesta na forma da sua entrega para com o cumprimento das ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. ليس العيد لمن لبس الجديد إنما العيد لمن خاف يوم الوعيد. O Eid não é para aquele que vai vestir uma roupa nova. O Eid não é para esse indivíduo. Al-Eid liman khafa yawm al-wa'id. O Eid é para aquele que teme o dia da advertência, o dia da ressurreição. O Eid não é para aquele que vai ter melhor comida. O Eid é para aquele que reconhece que nos seus direitos existem direitos de outras pessoas. E ele partilha aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala proporcionou. Ele cria os mecanismos todos para criar mais amor, mais empatia noutras pessoas. Portanto, esta deve ser a nossa preocupação ao terminar o Ramadã. Fazermos uma retrospectiva. Como é que foi o meu Ramadã? Como eu posso melhorar no próximo Ramadã? O que eu tenho que melhorar daquilo que era a minha conduta antes do Ramadã? E o que melhorou no Ramadã? Como manter essas ações? Ulama explicam que dentre os sinais da aceitação do Ramadã, da escolha de Allah subhanahu wa ta'ala para um certo indivíduo, é a sua manutenção, é a continuidade das ações que ele vai praticar após o Ramadã. Meus irmãos e minhas irmãs, o Islã é uma religião que incentiva o bem-estar, é uma religião que tem esta consideração para com o bem-estar do próximo, não só o seu próprio bem-estar, o bem-estar do próximo. Por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Ninguém de vós será um verdadeiro crente até que goste para o próximo aquilo que gostaria para si próprio. Portanto, este sentido, este significado das palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam deve nos elucidar a melhoria nas nossas condutas. Portanto, o que eu gostaria de abordar com este princípio do Islã, quando Allah subhanahu wa ta'ala legislou, o profeta sallallahu alaihi wasallam transmitiu a mensagem de Allah e daquilo que ele mencionou que no Corão não vem mencionado, já foi aprovado por Allah no Corão, quando Allah diz: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى. Muhammad não falava dos seus caprichos, in huwa illa wahyun yuha. Na verdade, aquilo que Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala não é senão uma revelação. Eu gostaria, neste pouco tempo que temos, falar um pouco acerca da importância da justiça, a importância da obediência às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala no que concerne a justiça, nós sermos justos. A justiça, prezados irmãos, não é o facto de você estar simplesmente em frente de um juiz para um julgamento, em frente da autoridade para você prestar contas. A justiça começa de base, começa nas nossas casas. A justiça começa dentro da nossa família. Começa com o relacionamento que você tem para com a sua esposa. Como você trata a sua esposa. Você é justo ou não é justo para com a sua esposa? A esposa, se é justa ou não é justa para com o seu esposo? Os pais são justos ou não para com os seus filhos e para todos aqueles que estão sobre a sua tutela? Allah subhanahu wa ta'ala ordenou-nos a justiça. Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina bil qist. Ó crentes, sedes firmes na justiça. Walau ala anfusikum. Por mais que seja contra vós próprios. Aw al-walidain wal-aqrabin. Por mais que seja contra os vossos próprios pais ou os vossos parentes. Você deve ser justo. Você deve fazer com que a justiça sempre prevaleça. E como mérito, como presente de Allah subhanahu wa ta'ala no dia do juízo final, para aqueles que foram justos, aqueles que fizeram de tudo para manter a justiça, Allah subhanahu wa ta'ala irá chamar esses justos no dia de Qiyamah e estará sobre a sombra
sombra do trono de Allah subhanahu wa ta'ala, conforme o hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, Imamun Adil, 7 pessoas, 7 grupos de indivíduos estarão sobre a sombra de Allah subhanahu wa ta'ala no dia que não existirá nenhuma sombra, no dia em que a aflição será tão grande que um pai vai fugir do seu próprio filho, a mãe vai fugir da sua filha, ninguém vai querer encontrar com outra pessoa que conhecia por causa da severidade deste dia. Allah subhanahu wa ta'ala irá chamar aquele que foi justo no dunya e irá providenciar uma sombra onde as pessoas irão entender o mérito daquela pessoa, daquilo que ele praticou, em particular no que concerne a justiça. Allah subhanahu wa ta'ala diz ainda no Coran, relacionado à justiça, o profeta sallallahu alaihi wasallam enfatizou, e no Coran está mencionado vários momentos, vários lugares. Allah mencionou até وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ, a vossa inimizade entre povos, entre grupos, entre comunidades, não deve ser um motivo de apagarem a justiça. A justiça deve prevalecer. Portanto, em todas as circunstâncias. Comecei aqui dizendo que a justiça parte das nossas casas. Nós sermos justos com os nossos trabalhadores. Nós sermos justos com os nossos vizinhos. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, o profeta sallallahu alaihi wasallam, Mazala Jibril yusini biljar. Jibril alaihi salam constantemente ia me aconselhando acerca do vizinho. Hatta dhanantu annahu sayuwarrithu, até que eu pensei que daqui a pouco ele vai trazer a revelação de que o vizinho herda do seu vizinho. De tanto que o Islã incentivou, não condicionou a tratar bem o vizinho muçulmano. Não! Quando se trata de justiça, não há muçulmano e não muçulmano. Nós somos justos a todo momento. E se nós formos a voltar para a história islâmica, veremos que o Amir al-Mu'minina, Ali bin Abi Talib, sentar no banco de réus, onde um qadi que era abaixo diante de Ali radiallahu an, julgar Ali radiallahu an. Portanto, princípios universais que hoje até no direito é aplicado, em que as testemunhas que o qadi pediu a Ali, que era o governante no banco de réus, foi solicitado que apresentasse testemunhas. Ali radiallahu anh não tinha testemunha senão o seu próprio escravo e o seu filho. Este é um princípio não válido para a testemunha. E esse é um princípio universal. Eles não têm mais nada. Estava a discutir, o oponente era um judeu. Portanto, o qadi, mesmo estando diante de Ali bin Abi Talib, que era o governante, passou o decreto a favor do judeu. Outras narrações veem que ele teve algum receio. Ali radiallahu anhu tornou-se na posição do qadi e ele passou o decreto, passou o julgamento a favor daquele judeu, por ele não ter evidências suficientes para poder suportar, não é, a sua tese. Esta é a justiça do Islã. O Islã foi sempre pela justiça, independentemente da sua posição social, da sua posição política. Allah subhanahu wa ta'ala ordena-nos a sermos justos e optar pelos ensinamentos islâmicos. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَابْتَغِ فِيمَا أَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. Nós temos a aproveitar daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala nos proporcionou, alcançarmos a casa do Akhirah. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا, não esquecendo da nossa porção aqui no dunya. وَأَحْسِنْ, e seja bondoso, كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ, da forma como Allah subhanahu wa ta'ala foi justo para contigo. No outro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ya ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum. Allah diz: ó fiéis, obedecei a Allah, obedecei ao mensageiro, wa ulil amri minkum, e os autoritários entre vós. O Coran está a fazer menção a isso: obedecei a Allah, obedecei ao mensageiro e aqueles que têm autoridade sobre vós. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Se disputardes em algo, naquilo que esta autoridade está a apresentar, voltai a Allah e voltai ao mensageiro. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala ordena-nos aqui, e o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: كُلُّكُمْ رَاعٍ. Todos vós sois pastores. Todos vós sois pastores e sereis questionados acerca da responsabilidade que cada um tem. O profeta foi decifrando este hadith. وَالْأَمِيرُ رَاعٍ, o líder, o governante, o chefe
é responsável e será questionado do seu rebanho, da sua responsabilidade. O arrajulu ra'in, o homem, o chefe de família, é responsável, será questionado acerca da sua responsabilidade. O almar'a ra'iya, a mulher é responsável, será questionado da sua responsabilidade quanto ao cuidar da sua casa, na ausência de seu marido, a responsabilidade que tinha para com os filhos. فَكُلُّكُمْ رَاعٍ, e todos vós sois pastores e sereis questionados acerca da vossa responsabilidade. Inna Allaha, inna ahabba an-nas ila Allah yawm al-qiyamah wa aqrabuhum minhu majlisan al-imam al-adil. A pessoa mais amada, os mais amados perante Allah subhanahu wa ta'ala no dia do juízo final, e os mais próximos de Allah, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, al-imam al-adil, aqueles governantes que são justos. وَإِنَّ أَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, e os mais odiados e os mais distantes de Allah subhanahu wa ta'ala no dia de Qiyamah, al-imam al-ja'ir, aquele governante que é tirano. O profeta sallallahu alaihi wasallam foi justo, aplicou a justiça em todas as circunstâncias e ordenou-nos a sermos justos. Um dos princípios básicos do Sharia é a consulta pública. O profeta sallallahu alaihi wasallam fazia wa amruhum shura bainahum. Você fazer mashwara. Nós podemos aplicar isso como consulta pública. Você é solicitado para dar o seu parecer, portanto, você dá o parecer no melhor sentido, aquilo que chamamos princípio de boa fé. Allah subhanahu wa ta'ala diz, para implementar a justiça, وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ, e não cause corrupção na terra. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala não gosta aqueles que causam corrupção na terra. Este é um princípio fundamental. Allah subhanahu wa ta'ala menciona no Corão aqueles que causam corrupção na terra, causam desordem na terra. Princípio, uma punição que normalmente o Sharia já decretou para cada tipo de crime. Cada tipo legal de crime, o Sharia já decretou qual é a pena. Por exemplo, o roubo, o Sharia diz a pena é cortar a mão. Aquele que consumir bebidas alcoólicas, o Sharia já diz que ele tem que ser chicoteado. Aquele que comete adultério, o Sharia já diz que ele, se for casado ou se for solteiro, o Sharia já diz qual é a pena, tem que ser chicoteado ou até apedrejamento. Tudo está decifrado quanto à pena. Mas quando se trata de pessoas que causam corrupção, causam desordem pública, o Sharia saiu daquilo que é sua norma. Saiu daquilo que é sua norma. E Allah mencionou no Corão: إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ. Allah diz a pena daqueles que causam desordem na terra. Qual é a pena? Eu aqui mencionei a pena de cada tipo legal de crime. Mas para aqueles que causam desordem na terra, Allah subhanahu wa ta'ala diz, a pena desse indivíduo é pena de morte. An yuqattalu, devem ser mortos. Au yusallabu, devem ser crucificados na praça pública. Todos verem que ele cometeu este crime, esta injustiça, esta desordem pública, e ele deve ser crucificado. Deve ser crucificado, podemos assim dizer. Na praça pública, onde todos podem ver. O profeta Allah subhanahu wa ta'ala ainda diz no Corão: أن يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا في الأرض. O pagamento ou apenas daqueles que cometem este tipo de transgressão, Allah subhanahu wa ta'ala diz que sejam mortos, sejam crucificados, ou as suas mãos e pés sejam cortados no sentido oposto ao yunfau min al-ard, ou que sejam exilados da terra, por causa da desordem que as pessoas podem causar na terra. O Islã é uma religião que incentiva a paz, o bem-estar, o não apropriamento ilícito de bens das pessoas, como nós vemos hoje. Há muito este tipo de crime em que as pessoas, estou a falar concretamente de crime de raptos, estou a falar concretamente de burla, estou a falar concretamente daqueles crimes todos que nós conhecemos. O Islã combate, não é, da forma mais alta, porque a propriedade que a pessoa tem, os bens que a pessoa tem são sagrados. O profeta sallallahu alaihi wasallam no Hajjatul Wada', no Hajj de despedida, dentre os aspectos que ele mencionou,
Poderia estar a falar acerca de vários outros aspectos. Uma das coisas que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou é acerca do direito da propriedade. Você trabalhou, adquiriu os seus bens, ninguém pode vir te tirar aquele bem. Ninguém, é haram. Você consumir bens de outra pessoa ilicitamente é haram. E você morre a defender os seus bens, você torna-se mártir. Portanto, eu gostaria de apelar neste momento em que celebramos o Eid al-Adha, o Eid al-Fitr, nesta maior congregação e concentração de muçulmanos, nós temos uma responsabilidade social. A nossa responsabilidade social é fazer com que haja paz no nosso país. Toda a contribuição que cada um fizer para o bem-estar, nós estamos a viver um momento de anarquia total. Nós temos que contribuir para isso. Em todo o sentido, você vai estar a seguir um princípio islâmico, fazer com que haja paz, fazer com que haja o bem-estar. A tua contribuição, tudo que você puder fazer é ter a mensagem de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E o Islã é uma religião de quê? Paz. Al-Islam vem do salam, não é? Silm, que significa paz. A nossa contribuição para o bem-estar é fundamental e preponderante para que a paz prevaleça. Voltando no aspecto da justiça, Allah subhanahu wa ta'ala disse a Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de tão importante que é para sermos justos, quando se trata de lei, obedecer à lei, ninguém pode estar acima da lei. Todos nós temos que estar abaixo da lei. Até Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando ele teve um comportamento que é explicável, que não foi um comportamento que se tratava de uma injustiça, mas sim uma preferência que ele deu em detrimento da outra. Allah subhanahu wa ta'ala revelou palavras no Corão. Se Muhammad tivesse que esconder alguma coisa da revelação, seria esta sura. Sura Abasa wa Tawalla. O profeta sallallahu alaihi wasallam estava empenhado em dar da'wa. Os líderes do Quraysh tinham oportunidade de chamar para o Islã. Ele ficou empenhado a chamar as pessoas, essa liderança do Quraysh para o Islã. E chegou Abdullah ibn Maktum, um cego, e disse: Ya Rasulallah, allimni mimma allamaka Allah. Ó mensageiro de Allah, ensina-me daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala te ensinou. Ele não estava a ver. Abdullah era cego, ibn Maktum, não viu que Muhammad estava com os líderes a dar da'wa, a chamar para Allah. O profeta sallallahu alaihi wasallam não prestou atenção, dizendo que você é um muçulmano, esse já é um crente, deixa eu aproveitar a oportunidade de chamar quem não é crente para o Islã. Ele foi insistindo: Ya Muhammad, allimni mimma allamaka Allah. Ensina-me daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala te ensinou. Foi repetindo. O profeta sallallahu alaihi wasallam franziu as suas sobrancelhas, no sentido: por que estás a insistir? Eu vou falar contigo depois, deixa-me ter esta oportunidade de falar com esta liderança. Portanto, por causa disto, Allah subhanahu wa ta'ala revelou versículos do Corão: Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى. Sura, vários versículos onde Allah subhanahu wa ta'ala chamava a atenção a Muhammad por ter dado preferência um em detrimento do outro. Mas não é que ele estava a dar preferência ao outro, era simplesmente a oportunidade que ele tinha para poder fazer com que pudesse chamar mais pessoas para o Islã. Eu vou terminar com essas palavras, incentivando aos nossos irmãos a sermos pacificadores, sermos chave do bem, né? Chave do bem e fechadura do mal. Tudo que nós podemos fazer para pacificar, sairmos dessa anarquia que nós vivemos. Hoje estamos aqui, mas isso pode acontecer para qualquer um de nós. Portanto, nós temos esta mensagem a transmitir, o pacificar, sermos mais compreensíveis. Portanto, estamos numa situação difícil, obviamente. Tudo que nós podemos fazer para voltarmos a estabelecer o bem-estar na nossa sociedade. Eu gostaria, antes de mais, o tema que eu trouxe não era este que eu pretendia, mas estando aqui uma autoridade, gostaria de chamar a atenção aos irmãos para que possamos ter esta oportunidade de ouvir algumas palavras em consideração. Chamo mais uma vez a atenção aos crimes que afetam a nossa sociedade. No passado nós tínhamos outras pessoas que sempre fizeram presente aqui. Hoje nós temos, alhamdulillah, uma pessoa que sempre fez Salatul Eid aqui conosco. O nosso irmão, não é? Shakil Abubakar, que é um muçulmano muito bem conhecido, que é secretário-geral
do Partido Frelimo. Portanto, gostaria de conceder a palavra neste momento, e a nossa preocupação, mais uma vez, é o que nós temos estado sempre a apelar. Temos este problema de raptos que afeta a nossa comunidade. Portanto, é uma oportunidade que temos. Eu gostaria de só falar mais umas palavras. Sendo muslim, conversamos, nós fomos, parabenizamos ao nosso irmão pela posição que tomou, deu-nos carta aberta, branca. Não tenham salamaleques para vir falar comigo. Não tem hora para falar comigo. Sou muçulmano, como vocês são, vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para nós termos uma sociedade adequada e podermos ter os nossos problemas resolvidos. Hoje, Allah pôs o muslim à nossa frente, que nós estamos aqui. Eu estou a apresentar um problema que apoquenta ao mais alto nível a comunidade muçulmana. Estamos a ter dificuldades no nosso Ramadã, o iftar, os nossos empresários que sempre patrocinaram as despesas do iftar nos massagens, abandonaram o país, o nosso comércio, os trabalhos, tivemos problema que tivemos. Portanto, vou pedir aqui ao nosso irmão, Shakil Abubakar, secretário-geral do Partido Frelimo, gostaria que direcionasse a nossa comunidade, a sua comunidade, e que dê-nos tranquilidade quanto aos problemas que nós temos estado a enfrentar. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum.